Estamos de volta e é inegável que estar confinado em casa pode ser um problema e tanto. Esse isolamento pode trazer à tona complicações psicológicas. E é por isso que a gente conversa agora com a psicóloga Márcia Gregório. Márcia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E esse é um momento que traz muitas nuances, né? A gente tem uma determinação para que as pessoas fiquem em casa, num estado de distanciamento. Então, a gente está longe de familiares, de amigos. Ao mesmo tempo, a gente precisa lidar com crianças, quem tem filhos, porque não estão tendo aulas. Isso vem trazendo várias questões, inclusive de sobrecarga emocional, né? O que a gente pode fazer nesse momento para dar uma aliviada nisso? Não é muito fácil, né? Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, esse momento, essa questão de estar confinado, o isolamento, esse medo do que possa estar acontecendo, apesar de termos muita informação, é tudo meio apavorante, né? Porque as pessoas, mesmo que informadas, muitas vezes elas entram, será que eu estou realmente recebendo a notícia certa? Será que a coisa não é maior do que estão falando? Então cria-se um pânico, né? Cria-se um medo muito grande. E isso traz, com certeza, muitas consequências. Desde um estresse com um viés depressivo, até questões que envolvem sentimentos de isolamento, tristeza, né, angústia profunda, a própria insegurança, porque de repente todos nós, né, de uma maneira geral, perdemos a nossa rotina, perdemos a segurança do dia a dia, né, perdemos aqueles hábitos, aquilo que fazia com que a nossa vida parecia ter uma certa segurança. E nós estamos de repente diante de uma situação inusitada, surpresa, aonde nós vemos pessoas que para nós eram consideradas pessoas de autoridades, de repente também na mesma situação que a nossa. Então isso realmente desequilibra, isso realmente provoca um estresse muito grande. E se a pessoa nesse momento não tiver um equilíbrio, uma maturidade para poder viver esse momento, com certeza as consequências, inclusive pós, né, esse confinamento, podem ser muito complicadas. E o que a gente precisa fazer? Quais são as dicas, né, que você pode nos dar nesse momento para minimizar esse impacto negativo, para minimizar esse momento de pânico e para que a gente consiga buscar esse equilíbrio tão necessário para passar por esse momento? Bom, assim, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é aceitação. As pessoas que ficam reclamando, que ficam, não, mas isso não pode, que horror, eu tenho que ficar mais um dia. Se você entrar num processo de não aceitação daquilo que está acontecendo, você começa a complicar a tua vida. Então eu acho que a primeira postura nossa é uma aceitação sobre aquilo que é. Olha, realmente é isso, não há o que fazer, não adianta reclamar, não adianta ficar nesse processo de conflito, de raiva, não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que a segunda postura é uma flexibilidade, que é alguma coisa mais ou menos parecida com a aceitação e aí qual é a possibilidade diante do que se tem. Então, algo como assim, bom, é essa situação que eu tenho e o que eu posso fazer nesse momento. Então, o desenvolvimento da aceitação e da flexibilidade vão garantir para você uma qualidade, um equilíbrio para você poder concluir todos os dias, porque senão vai ficar muito complicado. Então, quem resiste, quem é inflexível, não, mas eu tinha que fazer tal coisa, eu não aceito, vai começar a gerar uma série de conflitos em volta para as pessoas que se relacionam, vai acabar indo para a mídia, provocando todo um conflito também, porque quando a gente está mal a gente espalha isso, né? E não vai chegar em lugar, né? Então, e não vai chegar em lugar nenhum. Então eu acho que são duas atitudes super importantes, básicas. A gente tem que olhar para aquilo que é real e a partir do que é real, nós temos que, de repente, bom, e o que se faz com isso?
que é a flexibilidade. Quais são as opções que eu tenho aqui? Não é mais o que eu quero, mas o que é possível, o que é preciso. Então, nesse momento, é muito importante essa mudança de visão, né, diante daquilo que a gente está vivendo. A outra questão, que aí acho que é uma coisa assim, mais prática do nosso dia a dia, é a rotina. É muito importante que a gente crie, dentro das nossas casas, uma rotina. Então, de repente, ter um horário para dormir, ter um horário para fazer atividade física, ter um horário para estudar alguma coisa, para ler, para assistir um filme, né? Ter um horário e uma certa disciplina para você não se perder. Porque senão você começa meio que a ficar do sofá para a sala, né? Para o quarto, do quarto para o sofá e nada acontece, acaba se perdendo e aquilo vai criando então um estado pior ainda, porque a sensação é o tempo passou, eu não fiz nada, fica jogado de um lado para o outro e não é legal. Então é muito importante criarmos uma certa disciplina, né, e uma rotina para manter os nossos dias o mais saudável possível. E no meio dessa questão, dessa rotina, ter coisas como, de repente, exercícios dentro do que é possível, uma parte assim de divertimento, fazer o que você gosta, de repente pintar, de repente ler, né? De repente dançar, por que não? Pôr uma música e dançar, né? Brincar com teus filhos, telefonar ou então mandar mensagem que seja para alguém, escrever coisas. Eu acho que é um momento que é muito importante mesmo nós nutrirmos isso na gente, que é essa coisa assim, o que eu gosto, que me dá prazer, para trazer um pouco para vocês poderem se alimentar, é uma questão de nutrição. E aí, gente, eu vou falar agora aquilo que eu acho que é o principal no meio disso tudo. A cereja do bolo. Meditação, tá? Porque sem meditação é impossível, né? Por quê? Porque a meditação, ela centra você. E quando eu falo em meditação, eu não estou falando em você ficar lá 1 hora fazendo tá? Porque às vezes as pessoas têm uma ideia um pouco errada, né, sobre isso. Mas eu estou falando em você parar alguns minutos, às vezes 1 minuto no dia, 1 segundo, 2 segundos que você tire no dia. E se você puder várias vezes ao dia, para você parar um pouquinho, ficar quietinha, respirar profundamente, observar a sua respiração e centrar você. Trazer todos aqueles pensamentos que estavam espalhados, todas aquelas preocupações que estavam em vários lugares e trazer você de volta para o teu centro. Quando a gente faz isso, a gente recupera a força da gente, nós recuperamos, né, o nosso poder, a nossa força. Então é muito importante, nesse tempo que está tão assim duvidoso, tão inseguro, pararmos um pouquinho com o que a gente está fazendo, se voltar para dentro e respirar, né, e ficar um pouco quieta com você, recuperar a força. E aí, com certeza, você vai viver esse tempo da melhor forma que é possível, com muita flexibilidade, né? Márcia, a gente tem uma pergunta para você agora, vinda do presidente da Comissão de Direito do Idoso da OAB de Mato Grosso. Vamos conferir? Vamos sim. Nós sabemos que a lei do idoso é uma lei que traz uma proteção à saúde, transporte, a moradia e principalmente o lazer. Quando nós falamos aqui de uma situação que hoje estamos vivenciando em razão do coronavírus, nós sabemos que o idoso é aquele que maior corre o risco nesse momento da sua contaminação. Isso está praticamente comprovado. Praticamente comprovado. Quais as providências hoje que esse idoso precisa tomar? Então, essa é a nossa pergunta, né, ao questionamento ao médico, à psicóloga. Como que nós vamos poder, nesse momento, manter esse idoso dentro da sua casa? Essa é a principal pergunta, né? Porque eles têm uma resistência. A minha avó fala assim, não vou ficar.
eu vou sair. Então, o que a gente pode fazer com esses idosos, Márcia? Nossa, eu estava ouvindo a pergunta e pensando nisso. Eu tenho falado com tanta gente que me diz assim, Márcia, eu não consigo lidar com a minha mãe, eu não consigo, né, falar com meu pai, ele não me obedece, está me dando muito trabalho, né, está muito difícil. Então, eu acho que tem uma questão, assim, que é uma questão deles se sentirem meio que perdendo a autonomia, né? Aquela coisa assim, nossa, eu estou envelhecendo e agora todo mundo quer mandar em mim. Eu não sou mais criança. Eu sei o que eu devo fazer. Eu acho que a postura, a conversa com essas pessoas não deve ser uma conversa num primeiro momento de ordem ou de comando, ou você tem que fazer. Mas eu acho que tem que ser uma conversa bem amorosa, que mostre o que está acontecendo, mas sem uma imposição. Eu acho que se, por exemplo, um filho ou uma neta chega dizendo você tem que fazer porque você é de risco, imediatamente já tem uma postura de não, você está me tirando a autoridade. Eu tenho uma resistência automática, né? Exatamente. E aí aquela questão assim de você está tirando a minha autoridade, você está tirando a minha autonomia. Então eu acho que é muito importante essa conversa num outro tom, com mais amorosidade e levando uma compreensão, mostrando, olha, está acontecendo isso, tem muitas pessoas sendo atingidas, essa é uma idade, sem que num primeiro momento seja imposto. Então, é levar essas pessoas a ter esse conhecimento e entender o movimento. E, de repente, até trazer um pouco de responsabilidade, meio que se você pegar, os outros podem também se contaminar. Se você tiver algo, as outras pessoas vão sofrer muito, vão também poder ser contaminadas, isso vai ser uma coisa muito complicada. E então o que nós podemos fazer? Meio que entrar como se junto, companheiros, assim, solicitando que essa pessoa também participe. Como nós podemos fazer isso? Acho que seja uma parceria, né? Isso, que seja algo muito mais amoroso, muito mais calmo, né? Porque se chegarmos impondo, não, o resultado é muito difícil. Então eu acho que a questão toda está nesse comportamento amoroso e nessa possibilidade de fazer com que eles entendam que essa atitude vai partir deles. Não, eu não posso fazer isso porque eu vou ser responsável. Aí muda todo o cenário de ter que ser obrigado a fazer, né? De perder a minha autoridade porque minha filha, meu neto, minha sobrinha está mandando eu fazer, né? Eu acho que é isso que é tão difícil. Márcia, você falou um pouquinho da gente tornar a nossa rotina, da gente criar uma rotina dentro dessa situação que é excepcional, para que a gente tenha uma melhor qualidade de tempo para passar por esse momento. Sim. Né? Você falou um pouquinho das meditações, e esse também seria um momento que a gente poderia tirar um proveito no sentido do autoconhecimento, por exemplo? Ai, totalmente, né? Eu acho que tudo isso é muito difícil, mas como tudo na vida tem os dois lados, e essa questão de aproveitarmos essa fase para realmente entrarmos em contato com, desde as nossas relações mais íntimas, né, como nós estávamos vivendo nossa relação com nossos filhos, companheiros, pais. Então é um momento de muita reflexão para olharmos para isso, né, qual a qualidade, como nós estávamos vivendo algumas coisas na nossa vida, de uma forma assim tão automática, tão assim robotizada, né? Que não parávamos para escutar, para acolher, né? Para poder compartilhar. Então, acho que é um momento muito importante, mas principalmente para entrar em contato com a gente, né? O que eu estou fazendo na minha vida, como eu lido comigo, o que ainda eu não consegui realizar, satisfazer, por que algumas coisas
né? Comigo acontecem de tal ou tal forma. Então eu acho que é um momento muito, muito rico, né, de observação. E eu tenho certeza que depois disso tudo nós vamos mudar muito, né? Eu acho que é uma mudança a nível coletivo, porque todos estamos sendo atingidos. Eu acho que realmente é uma nova consciência que vai surgir, de mais valor pelo ser humano, né? De mais compartilhamento, mais humana, né? Eu acho que isso tudo tem um porquê, tem um sentido, e com certeza eu acho que é muito rico também. Que assim seja. Muito assim obrigada, Márcia, pela vida aqui no Papo Obrigada a você, com foi um Ela. prazer. A gente vai a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho.